Senhor, o que queres de mim? Nossos planos são tantos, mas maiores são os teus. É isso daí, estamos com vocês. Eu quero falar o seguinte nesta manhã, Nesta manhã com você, meu amado, minha amada, a dúvida. Satanás, quando esteve com Jesus, logo após ele ter sido batizado, a primeira coisa que ele quis colocar na mente de Jesus foi a dúvida. Ele quis mostrar ou chamar a atenção de Jesus se ele era de fato filho de Deus. Porque assim que Jesus sai da água, que Jesus é batizado, está lá no capítulo 3 de Mateus, no verso 16 e 17, e no 17 diz que após Jesus sair da água, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Na sequência, então, Jesus ele sai, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E estando ele jejuando ali 40 dias, 40 noites, estava com fome. Então o diabo aproxima-se de Jesus e a primeira palavra que ele utiliza é: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está vendo? Primeira coisa que o inimigo tenta colocar na mente de Jesus, a dúvida. Porque a dúvida certamente traz suas consequências. E Jesus, então, nesse momento, ele demonstra que não tem dúvida, e ele diz para o diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É importante, meu querido, minha querida, que nós estejamos sempre atentos a isso, porque a maior arma do diabo é o engano. E se tem uma coisa que ele quer trazer no coração das pessoas, é a dúvida. A primeira coisa que ele coloca sobre as pessoas é a dúvida. E para que nós, de fato, não venhamos a cair na armadilha do inimigo, deixar a nossa fé ficar fragilizada, nós precisamos resistir a essas investidas do maligno. Dúvida, logicamente, todo mundo tem em algum aspecto, em alguma situação. A dúvida, ela aparece em vários sentidos da vida, em assuntos distintos, diferentes, e não é diferente quanto à fé. Você pode ter alguma dúvida recorrente a alguma situação, algum ensino. É comum hoje nós vivemos num país que se diz cristão. 95% ou mais da população se considera cristão, ou seja, que acredita em Cristo. Porém, nós encontramos aí uma diversidade muito grande, uma diversidade enorme de conceitos doutrinários diferentes dentro deste mesmo cristianismo, utilizando até a própria Bíblia. E por que isso ocorre? Ocorre porque cada um interpreta da sua maneira, do seu jeito. E isso não é novo, isso vem desde muito tempo. No tempo de Jesus Cristo já se pregava contra a ressurreição e a favor da ressurreição. E eram duas classes importantes dentro de Israel, que eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus pregavam contra a ressurreição, contra anjo, e já os fariseus pregavam que existia a ressurreição e que também existia anjo. São situações
adversas, né? Mas se a pessoa permite que certas coisas adentrem nele e que o tira a sua fé e ele fica meio desanimado, então a tendência dele é deixar que o inimigo vá minando. Então diferenças de fé, de interpretação da Bíblia sempre vai ter, sempre teve e sempre vai ter. Mas há coisas que são essenciais. A nossa obediência, né? O escritor Salomão encerra o seu livro de Eclesiastes dizendo: o fim de tudo é, né? O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Também vamos encontrar em Apocalipse, né, que o diabo vai fazer guerra contra o restante da mulher, dos filhos da mulher, né, da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Há situações em que o inimigo pode tentar colocar, como há, né, muitas vezes, pessoas que não guardam os mandamentos, porque acredito que Jesus aboliu. Mas e a pessoa acaba deixando de cumprir aquele mandamento. Há grupos que pregam que você é justificado pela fé, então você não precisa guardar o mandamento em si, né? Se você matar, roubar, o importante é que você creia, porque você é justificado pela fé e não por obra. Então você pode fazer o pecado que for, que não tem problema, o importante é que você creia que Cristo te justifica. Lógico que isso aí é um convite para viver no pecado. Eu não vou aqui discutir nenhum tipo de doutrina específico, porque o tema é a dúvida. Então, a primeira coisa que o diabo quer fazer contigo é colocar dúvida. Ele quer colocar no teu coração uma incerteza sobre alguma doutrina, e com isso ele começa a minar outras coisas. Como ele fez com Jesus: tu és o Filho de Deus? Se tu és, faz isso. Se tu és, faz aquilo. Porque ele é mestre na armação, no engano, no engodo. E aquela pessoa que tem dúvida, logo ela se torna uma presa fácil para colocar qualquer outra coisa. E hoje nós vemos, dentro do mundo religioso que se diz cristão, cada um pregando uma coisa, anunciando uma coisa e colocando dúvida em outras coisas. Levantam assuntos e assuntos que muitas vezes não tem nem a ver no dia a dia. São assuntos irrelevantes a ponto de vista de salvação, mas considero como algo maravilhoso, né? Algo que eles querem debater e querem pregar, e esquecem que a nossa obediência a Deus é o mais importante. Quando nós vamos ao livro de Romanos, nós encontramos que Jesus fez a diferença por um grande motivo: pela obediência. Pela obediência. No capítulo 5, verso 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ele diz assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí o verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Meu querido,
Aí está a diferença, né, de que precisamos buscar a cada dia a nossa obediência. Obediência naquilo que o Senhor pede de nós. O que nós fizemos? Como andamos? Como realizamos? Muitas vezes as pessoas querem ser muito sábias, mas ignoram coisas muito importantes da palavra de Deus, e isto é muito perigoso. Então, quando alguém vem trazer assuntos para você que é complexo, que quer trazer uma dúvida, que quer semear isso ou aquilo, cuidado. Porque o nosso dever é levar às pessoas uma palavra que fortaleça, que reanima, que dê ânimo, né? Se há uma dúvida na fé, algo bem claro, se estuda com paciência, com dedicação, ouvindo um lado, ouvindo o outro. Mas eu tenho que analisar primeiramente a minha estrutura. Muitas vezes tem pessoas que mal conseguem obedecer a Deus em algum aspecto na sua vida, ou em vários até, né? O coração anda cheio de amargura, de ódio, de rancor, e ele quer pregar uma doutrina que lhe pareça nova, ou então que lhe pareça verdade, e que o mundo ignora, e que ele foi iluminado. A cada dia surgem pessoas assim, dentro, fora da igreja. Mas se nós realmente nos dedicarmos a buscar as coisas espirituais, né? Porque tem pessoas que não tem tempo para orar, mas tem tempo para estar pesquisando um monte de assuntos que não levam a nada, e menospreza a oração, o jejum, a santificação, a comunhão com Deus. Então cuidado com esse aspecto. Tudo é válido, né? Paulo até diz: examinai tudo, retendo o que é bom. Mas quando você está focado nas coisas verdadeiramente importantes, quando você está vivendo uma vida de santidade, quando você já venceu as barreiras, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 5, né? Onde ele fala das obras da carne, você conseguiu vencer as obras da carne, você está vivendo agora o fruto do Espírito. Agora, meu amado, se você ainda não conseguiu caminhar e já está pensando em andar de bicicleta, é difícil. Temos que primeiro aprender a caminhar, a fazer o equilíbrio do nosso corpo, para depois colocá-lo sobre qualquer outro aparelho, né? Uma bicicleta, moto, qualquer coisa que tenha que ser equilibrada, para poder tocar em frente. Então cuidado com esses aspectos do inimigo que vem trazer dúvida. E isso em qualquer aspecto da vida, sabe? Tem aquela amiga ou amigo que vem trazer dúvidas sobre o teu relacionamento. Aí você confia no teu marido? A perguntinha assim, satânica, sabe? Você confia na tua esposa? Isso provém do diabo, querido, minha querida. É ele que está mandando alguém, né, usar a sua boca, mas para dizer o que ele quer colocar dúvida dentro de você. E a partir desse momento, então começa a surgir na tua mente uma preocupação. Será? Da mesma maneira que o diabo fez com Jesus. Tu és o Filho de Deus? É nesse aspecto que quero chamar a tua atenção. Cuidado com aquilo que vem para você, querendo semear em teu coração dúvidas, incerteza.
olha, o melhor que nós temos é fazermos aquilo que Deus pede. Há mandamentos que é melhor obedecer mais profundamente do que talvez superficialmente, como alguns o querem. Porque Jesus disse que o servo bom, aquele servo útil, é aquele que faz além do que pedem a ele. Então, é melhor você guardar a palavra do Senhor, né? De maneira de ter zelo e entendimento mais profundo. Fazer aquilo que o Senhor pede e até mais, se assim for, para que possamos ser considerados úteis na presença do nosso Pai Celestial. Medite nisso, meu amado, minha amada, que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, quero pedir a tua bênção sobre cada ouvinte, cada irmão, cada irmã. O inimigo está aí ao derredor, doido para tragar a qualquer um, e logo vive semeando contendas, dúvidas, confusões. E nós, como servos de Deus, não podemos deixar o inimigo avançar sobre a nossa vida, como ele tentou fazer com Cristo, e Cristo demonstrou claramente a ele que não tinha dúvida de que ele era o Filho de Deus. De igual modo, nós também não temos. E queremos pedir-te, Senhor, que nos auxilie. Auxilie a cada um para que tenha confiança, certeza, e anuncie em alto e bom tom de que somos chamados para ser novas criaturas e procuramos viver essa novidade de vida. Pai Santo, peço que venha abençoar desde o mais jovem ao mais idoso, nossos amados irmãos e ouvintes, concedendo ao Senhor discernimento, sabedoria, paz, e ao Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar habitando neles, fortalecendo-os, para não caírem na armadilha do diabo, mas que possam resistir, estando revestidos de toda a armadura que provém de Ti. Assim te peço, agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.